Porque a fé, ela faz que Deus ele nos justifica. Porque sem fé, lá em Hebreus, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele ensina os hebreus, dizendo, ele descreve assim: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperam e das coisas que não se vê. Então a fé e a esperança andam junto, ela é fundamental das coisas que nós esperamos, mas não vê. Mas nós temos que ter a fé, a esperança e acreditar que o seu projeto, ou seja, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas a fé, ela tem que ser firme, fundamental. Jesus ele disse assim para Tomé: agora você crê, né? Porque você viu. Tem coisas nas nossas vidas, se nós não vê, nós não cremos. Mas Jesus ele fala assim para Tomé, continua falando: ó, bem-aventurado o que não vê e crê. Então o apóstolo está falando que a fé ela é fundamental. É das coisas que nós esperamos, mas não vê. Mas nós temos que ter essa esperança. Aleluia. Porque além de nós termos essa esperança, nós temos que ter a paciência. E ele fala assim: pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Então a fé, ela faz que nós tenhamos a entrada na graça de Cristo. Quem é a graça? É Cristo. Então, a fé, ela é muito importante, ela é fundamental na vida de um cristão. Sem fé, no versículo 6, que fala lá em Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele fala assim: porquanto aquele que crê e se aproxima de Deus, que crê que ele existe. Que ele existe. Que ele é galardoador dos que buscam. Galardoador do que? Os buscam. Que amam. Os que buscam. Tanto faz. Que amam os que buscam. Então o apóstolo Paulo ele está aqui ensinando aos romanos. Aí ele fala aqui assim, continuando: e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem é a esperança? Cristo. Quem é a esperança? É Deus. A glória, nós gloriamos, aqui nós gloriamos na glória de Deus. Então nós devemos gloriar naquilo que Deus faz, porque a glória de Deus, ela está neste lugar. Ela está, a glória de Deus tem que estar na sua casa. A glória de Deus tem que estar na sua vida. Nós temos que gloriar dessa graça que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Aí ele fala, ó, e não somente isso, mas também gloriar ao que é mais difícil. Não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações. Qual pessoas que vão gloriar na tribulação? Não é fácil uma pessoa gloriar na tribulação, mas aqui ele está ensinando primeiro ter a fé. Aqui ele está ensinando ter a paciência, porque a paciência, ela gera esperança. Ou seja, a esperança é um conjunto, ela gera experiência. Depois que você passa a tribulação, você vai ter a experiência daquilo que você passou e você vai ter a esperança. Verdade, Deus. E você vai ter a paciência. E também quando vier as dificuldades, as lutas, as tribulações. Quando nós gloriamos naquilo que Deus faz, Deus ele nos justifica pela fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fala que chegai-vos a Deus e Ele chegará
a vós. Mas só que primeiro ele fala assim, resistis-vos o diabo. Para que nós possamos resistir o adversário da nossa alma, nós temos que aproximar de Deus, ou seja, chegar diante de Deus, para que Deus possa nos justificar, para que nós possamos vencer o adversário da nossa alma, porque nós somos a presa para o adversário. O adversário da nossa alma, ele é o predador. Ele é o predador. E ele sabe que nós somos a presa. E se nós dermos bobeira ou vacilar, ele vai pegar. Ele vai pegar a sua presa. Ele não quer saber se você é inteligente, se você fala bem, se você fala mal, se você é um doutorado, se você é um advogado, se você é um médico. Ele não quer saber. Ele quer saber o ponto fraco seu para ele te pegar. Mas quando nós gloriamos na graça que é Jesus Cristo, e quando nós gloriamos nas tribulações, nós estamos resistindo o quê? O diabo. Nós estamos resistindo o problema. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí ele fala, chegai-vos a Deus, e Deus, e ele chegará a vós. Então Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio de chegar a ele para que ele chegue a nós. E se nós não chegarmos até a Deus, Deus, na verdade, ele é bondoso, por causa da sua misericórdia dura para sempre. E Deus vai olhar para nós ou para alguém, ele pode estar lá na rua, que Deus vai lá e fala com ele. Por quê? Porque Deus, ele tem um projeto, porque Deus ele já escolheu aquela pessoa dentro do ventre da mãe dele, mesmo que ele não sabe. Você, nós não sabíamos que nós éramos um escolhido de Deus. Verdade. Mas Deus já tinha, na fundação dos céus e da terra, ele já sabia que eu e você hoje estaria aqui para adorá-lo. Aleluia. Porque ele nos escolheu. Aí o apóstolo Paulo, ele continua falando aos romanos. Eu vou ler de novo aqui o versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz. Olha, qual tribulação que produz paciência? O meu tio, que já partiu, ele falava assim, eu sou de um coração muito bom. Mas não me tira do sério, não. Então, ele não tinha o quê? A paciência. Porque Jesus, ele fala assim lá em Mateus capítulo 11, verso 29, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso humilde de coração. Então nós temos que ser manso e humilde de coração. E quando nós somos manso e humilde de coração, aí sim, aí temos que a paciência. A paciência, a experiência, a esperança e a fé, elas traz frutos para nossas vidas. Aleluia. Porque sem a fé, sem a paciência, não gera frutos. Não gera frutos. Quando nós temos, alguém tem a paciência, vai gerar fruto. Porque uma pessoa que tem paciência, ela não traz confusão. Porque ela vai apaziguar a situação. Por causa da paciência que ela tem. Por causa da paciência que ela tem. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança. E a esperança, a paciência. Ambos é um conjunto. Tem que andar junto. Eu tenho fé. Você tem fé?
A minha avó fala assim, eu tenho fé, mas deixa ela vir. Ah, eu tenho fé que o fulano vai morrer. Não, isso não é a fé. Ontem nós estávamos ministrando na igreja, o pastor lá que teve ele falou que nós temos que ter a fé natural. Não, nós não temos que ter a fé natural. Todo homem, ele já tem essa fé natural. Todo homem, todo ser humano, já tem essa fé natural. Mas só que essa fé natural do homem, ela não faz a diferença para Deus. Ela não faz milagre, ela não resolve a situação. Mas nós temos que ter a fé sobrenatural. O Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, quando ele estava orando lá em seu quarto, ele era um gentil, ele era um romano, mas ele era um homem que temia a Deus, mas não conhecia a salvação. Ele não conhecia o Cristo que morreu na cruz. Mas ele estava no seu quarto orando, buscando o Deus que criou os céus e a terra. Aí vem a Bíblia diz que veio um anjo com vestes resplandecentes e falou, Cornélio. Aí o Cornélio olhou, eis-me aqui, Senhor. Aí o anjo falou assim, Cornélio, Deus ouviu a sua oração. A sua oração chegou até a memória de Deus. Glória a Deus. Então a fé, ela tem que ser sobrenatural. Ela tem que comover o coração de Deus. Verdade. Porque a fé, se ela for natural, ela não comove o coração de Deus. Aí ele falando que tá tudo. Eu falei, Jesus amado. Eu tinha fé natural. Eu enchi um copo d'água e fui lá em cima do telhado. A hora que essa água secar, sim, aí eu vou ganhar o campeonato. Uma semana depois eu ia participar do campeonato. Aí eu olhei lá e falei assim, por que a água não secou? E olhando a água secar, era minha fé natural. Mas a água não secou. Eu peguei aquela água, joguei fora. Porque eu não conhecia a Deus, era uma fé natural. Quem não conhece a Deus tem fé natural. E pela misericórdia de Deus, Deus ainda vai e socorre aquela pessoa. Pela misericórdia de Deus. Então, a oração de Cornélio chegou até a presença de Deus. Porque era um homem temente, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que amava o povo de Deus, que amava os pobres, que ele ajudava os pobres, mas não conhecia a salvação. Aí o apóstolo Pedro ele teve a mesma visão. Mesma visão. Aí o anjo fala assim, envia alguns homens temente a Deus. E Cornélio enviou 3 homens que eram temente a Deus, até onde Pedro estava. Porque o anjo falou assim, envia 3 homens até a cidade de Jope, onde está Simão o curtidor, na praia, à beira do mar. E Pedro subiu para orar. Olha como a gente faz a diferença, a oração. E Pedro subiu no telhado, ou seja, no terraço, para orar. E quando Pedro se ajoelhou para orar, ele teve uma visão. O céu se abriu e desceu um lençol cheio de animais. E Deus falou para Pedro, se Pedro mata e come. E Pedro disse, Senhor, jamais, nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca. O Senhor fala, não julgue, não condena o que eu já purifiquei. Porque Deus estava mostrando quem? Cornélio, o gentil. Porque Pedro precisava de ir lá para falar da salvação. E a Bíblia diz que os homens foram buscar o Pedro. E quando Pedro chegou em Cesareia, aí sim, aí Pedro foi falar da salvação
para Cornélio. E a Bíblia nos diz que Cornélio convidou seus vizinhos, seus íntimos amigos e vizinhos para participar daquela reunião que Pedro ia fazer ali na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que ele recebeu Pedro, e ali Pedro começou a explicar para ele que Jesus Cristo morreu na cruz por todos, pela humanidade. Enquanto Pedro estava falando, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou aquele lugar, todos foram batizados no Espírito Santo. E Cornélio e sua família, e todos que estavam lá, foram batizados além do Espírito Santo e nas águas. Aleluia. Então cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque Cornélio estava orando e Pedro estava orando. Continua, amados, orando, que Deus ele vai te dar a resposta. Assim como ele deu a resposta para Cornélio, assim como ele deu a resposta para Pedro. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Glória a Deus. Então a esperança, a fé, ela não pode trazer dúvida, ela não pode trazer confusão. Porque a esperança, ela tem que ter a certeza daquilo que você está esperando. Daquilo que você não vê, mas você está esperando. Então a esperança, ela é fundamental na nossa vida. Continuando. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então a esperança, ela não pode trazer confusão, porque já é derramado sobre a igreja o Espírito Santo, a promessa de Deus, o Consolador. Consolador. Então a esperança, ela não traz o quê? Confusão. Confusão. Ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado sobre a igreja. Está derramado sobre a igreja. E no nosso coração pelo Espírito Santo que foi derramado. Que foi enviado. Aleluia. Pelo Pai, por Jesus. Jesus disse, eu vou, mas enviarei o quê? O Consolador, que estará convosco até a consumação do século. Então esse Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele foi derramado e é derramado todos os dias nas nossas vidas. Nós não podemos deixar o Espírito Santo de Deus nos abandonar. No Salmo 51, Davi disse, Senhor, não retira o quê? O teu Espírito de mim. Mas ele fala, Senhor, me lava com o teu jugo, as minhas transgressões, minha iniquidade e meus pecados que me perseguem todos os dias. Então é necessário que nós tenhamos a unção do Espírito Santo para que a graça de Deus não nos abandone. Amém? Amém. Então nós temos que estar na fé. Aleluia. Nós não podemos perder essa fé, nós não podemos perder a esperança. Amém? Glória a Deus. Amém. Fiquem de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Coloca a mão em vosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluias. Santo e bendito seja o teu nome, Jesus. O salmista vai falando com o Papai do Céu. O salmista, ele fala assim, está escrito lá no Salmo 121. Ele fala assim, elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Às vezes você tem levado os seus olhos para os montes. Às vezes você tem esperado de alguém. Mas eu quero dizer para você, leva os seus olhos naquele que criou os céus e a terra, porque Ele é que é o seu socorro. Glória a Deus. É Ele que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus. Obrigado. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não importa a situação que você está passando, porque o Senhor, Ele está presente neste lugar. Ele não vai sair, você não vai sair daqui sem levar a sua bênção para a sua família, para a sua casa. Você que está intercedendo por alguém da sua família ou parente, fala com o Papai do céu. E lá no Salmo 125 ele fala assim, o salmista: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala. Quando nós temos fé, as tribulações, os problemas não nos abalam. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar acima dos problemas. Nós seremos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então a nossa fé, ela tem que permanecer para sempre. A nossa paciência tem que permanecer para sempre. A nossa esperança não pode acabar, ela tem que ser para sempre. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja um filho, seja um esposo, seja a esposa, seja patrão, seja sua vida profissional, financeira, espiritual, não importa. Fala com o Papai do céu. Em nome de Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. A nossa fé, ela tem que produzir frutos. Tem que produzir frutos, porque se não produzir frutos, como que nós vamos colher? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eterno e soberano Pai, neste momento, em nome de Jesus, ó Deus, juntamente com a tua igreja, eu te peço a ti, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um que já estão aqui presente. Senhor, casais, famílias, jovens, papai, adolescente, que o Senhor abençoe, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe a rede de homens transformados, aqueles que não vieram, que o Senhor alcança onde estiver, a sua família, a sua casa, papai. Senhor querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a ter experiência, Senhor, com as situações do dia a dia, papai. O Senhor nos ajuda a ter esperança, papai, em nome de Jesus, ó Deus, para que nós possamos, papai, vencer as tribulações, para que nós possamos vencer as diversidades, mas tudo através da fé, da esperança, da confiança, papai, porque a tua palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível, Senhor, agradar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a ter fé, Senhor, tire do nosso meio, Senhor, que toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, os pensamentos negativos, Senhor, muitas vezes a dúvida, Senhor, os pensamentos negativos, Senhor, ela impede, ela bloqueia, Senhor, o Senhor derramar as tuas bênçãos, as tuas promessas em nossas vidas. Então eu te peço a ti em nome de Jesus, vai tocando em cada vida que estão presentes aqui, ó Pai. Meu Deus. Visita a casa de cada um aqui agora, papai, em nome de Jesus. Visita aqueles que eles estão intercedendo, papai. Senhor, eu te peço, ó Deus, se for uma bênção para a casa deles, ó Pai. Senhor, bênção, Senhor, que é financeiro. Senhor, bênção familiar, que o Senhor alcança, Senhor. Se for problema de saúde, que o Senhor entre com a providência, Senhor, em nome de Jesus. E vai tocando aonde tiver, Senhor, infecção, Senhor, neste corpo, papai. Vai tocando, Senhor, nos rins, Senhor. Vai tocando, Senhor, no fígado, Senhor. Vai tocando, Senhor, nos ossos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Vai tocando, papai, na coluna. Senhor, aquele que tem enxaqueca crônica, Senhor. Senhor, eu te peço a ti que o Senhor coloque as tuas mãos agora. Vai curando, vai libertando, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço a ti, ó Pai. Vai regularizando essa pressão arterial deste homem e dessa mulher. Eu te peço a ti, em nome de Jesus. Pedra no rim, Senhor querido. Infecção na bexiga, no canal da urina, no reto dessa mulher, na próstata desse homem, ó Pai. Vai curando, papai, em nome de Jesus, toda essa infecção. Vai, Senhor, passando, Senhor querido, as tuas mãos poderosas, que o teu fogo do céu, Senhor, que queima, Senhor, toda essa infecção
infecção. Cicatrize essa ferida, papai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço a ti, ó Pai, aqueles que precisam de uma resposta, ó Pai, que através da oração deles, que através da fé, papai, que eles recebam, Senhor, a resposta do céu. Eu te peço a ti, em nome de Jesus, que todo mal, papai, contra a vida deles, que cai por terra agora, ó Pai. Guarda os passos deles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço a proteção divina sobre cada um, ó Pai. E abençoa, ó Pai, o grupo de obreiros, papai. Eu te peço a ti, ó Pai, abençoa o grupo de louvores, cada administração, Senhor, desse ministério, em nome de Jesus, os projetos, papai, eu te peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, o pedido de cada um, ó Pai, que fizeram os seus pedidos, Senhor querido, que colocaram naqueles envelopes, Senhor querido, no jejum material de 21, Senhor, eu creio que ainda aqueles que não receberam, eles vão receber, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Então eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, e amém, e amém. Louvo o Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus.